Amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local da Academia Passundense de Letras. E hoje nós temos dois convidados. Elizabeth Souza Ferreira, que é formada em História pela Universidade de Passo Fundo e desde 1989 é membro da Academia Passundense de Letras. Foi presidente da Academia entre os anos de 2010 e 2011. E hoje participa também da direção, da Academia Passundense de Letras. Elizabeth tem 5 obras, 2 de cunho espiritualista, uma biografia, um livro de contos humorísticos, infanto-juvenil e um de poesias. E agora está lançando o seu 6º livro. Ele se chama Humor com Pimenta 2, mais ardido do que nunca. São contos que trazem fatos do cotidiano, numa linguagem bastante simples e também muito original. A Elizabeth reuniu neste seu novo livro assuntos polêmicos, como, por exemplo, o homossexualismo, a infidelidade conjugal, os jovens e o mundo das drogas, o jovem que acha que tudo é legítimo e justificável, aquele jovem que não tem limites e que é muito comum nos dias atuais. Trata também de um tema muito pertinente dos dias atuais e que muitos casais enfrentam, que é a questão da adoção. A Elizabeth usa, nesse seu livro, da sátira, do humor, fazendo nos seus contos, uma síntese da realidade, de uma realidade às vezes bastante perturbadora, no mundo moderno. E também ela traz no seu livro ilustrações do Diego Chimango, que está aqui conosco. O Diego, ele desenha desde os 5 anos de idade, é radialista, formado pela Faculdade Senac e atualmente acadêmico de Direito pela Faculdade Anhanguera. O Diego atua como ilustrador desde 2006, tendo publicado trabalhos em jornais, ilustrado 12 obras, sendo que seu trabalho está sempre vinculado à cultura e ao meio educativo. Bom, eu vou começar conversando com a Elizabeth, que está lançando, vou mostrar aos telespectadores, este livro, que foi recentemente autografado na Academia Passundense de Letras e que traz 9 contos da melhor qualidade. Humor com Pimenta 2, mais ardido do que nunca. Elizabeth, boa noite. Boa noite. Qual foi a inspiração para estes novos, belos contos que você está oferecendo ao público leitor de Passo Fundo? Bem, eu já escrevi o Humor com Pimenta 1, que é mais infanto-juvenil, com histórias assim mais simples, e esse aí é mais juvenil adulto. Eu, pelo menos, classifico mais como juvenil adulto, porque ele tem umas histórias de conteúdo mais pesado e polêmicos, né? E eu acho que a gurizada vai gostar. Elizabeth, o conto, ele é uma obra de ficção, que cria um universo de seres, um universo de fantasias e de acontecimentos. Da onde você tirou estes personagens, estas fantasias e estes acontecimentos que, embora você diga aqui que tudo não passa, às vezes, de uma mera coincidência, mas às vezes não são meras coincidências. De onde é que você tirou este universo para escrever teus contos? Bom, eu gosto muito de assistir programas policiais, filmes de terror, então aí a gente já consegue ouvir muitas histórias, né? E a partir dessas ideias a gente vai formando uma outra, né? E o nosso cotidiano de hoje também, Elizabeth, nos fornece também muitos elementos, para um belo conto. Sim. Aqui de Passo Fundo, algum acontecimento num passado muito distante te inspirou para alguns desses contos que estão colocados aqui? Ou foi apenas fruto da tua imaginação?
Foram frutos da minha imaginação. É porque, né, normalmente, no conto nós temos, né, o narrador, os personagens e o ponto de vista, né? Sim. Tu mostra, não é, em temas, por exemplo, como os contos que tratam de uma questão bem atual, uma questão polêmica, mas hoje já bem mais aceita, que é a questão da homossexualidade. Como é que você vê esse fenômeno hoje, Elizabeth? Olha, é uma coisa que sempre existiu, né? Agora é que o pessoal está dando maior abertura e é uma coisa que sempre houve. Sim, isso facilita, obviamente, na construção, então, de um conto na medida em que nós podemos dizer que a sociedade hoje, já, embora alguns segmentos ainda sejam extremamente preconceituosos, né, em relação a este tema, não é? A gente vê lê e vê, notadamente nas redes sociais, né, algumas manifestações, algumas posturas até assustadoras que nos remetem quase que ao mundo medieval, né, relacionado notadamente à questão da homossexualidade. Mas me parece que esta abertura que nós tivemos nos últimos tempos, né, com a maior aceitação do diferente, né, dessa questão do gênero, hoje bastante discutida, né, facilita, não é, encontros em que você aborda exatamente essa questão, que é exatamente o conto Quem Procura Acha, né, que é um conto que tem um final surpreendente, já a pedido da Elizabeth, eu não vou adiantar o final, porque senão vai estragar a surpresa, não é? E as vendas do livro, obviamente, tendem a cair, né, e eu vou ter que cobrir esse prejuízo, né, eu não quero fazer isso, tá? E também não é nem tudo é o que parece, também é outro conto que remete à questão da homossexualidade. Sim. Né? O conto Quem Procura Acha, ele me chamou muito a atenção. Você poderia explicar um pouquinho sobre eles, sem contar, obviamente, o fundamento do conto? Ele trata sobre a traição, né? Sim. A mulher desconfia que o marido a está traindo e ela começa a segui-lo e vai indo até que acha, né? Sim. Acha. E a surpresa é... E a surpresa é grande. Não posso contar, Elizabeth? Não. Então não vou. Acabei de ser censurado, senhores telespectadores. Percebo que a censura, depois não tem graça. A censura continua existindo. Né? Bom, eu quero conversar agora um pouco com o Diego, que é ilustrador. Também fiquei muito feliz de saber que é da minha área também, radialista, né? Apaixonante. Temos coisas em comum, né? Nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, que é algo apaixonante, não é? Eu trabalhei em rádio desde 1966, quando ingressei na hoje extinta Rádio Passo Fundo. Saudosa. Saudosa Rádio Passo Fundo. Depois trabalhei muitos anos na Rádio Planalto, com o Padre Farina. Trabalhei na Diário da Manhã com o Dr. Diógenes, então tive um longo período de trabalho, não é, em rádio. Eu sei que tu trabalhaste também em rádios comunitárias, não é? E também na Rádio Planalto. Diego, mas com relação ao teu trabalho no livro da Elizabeth, como é que tu fizeste para fazer, não é, para elaborar estas belas ilustrações? Pode mostrar as uma aqui? Essas belas que mostram um traço, não é, muito criativo, e notadamente de alguém, como digo, que tem uma certa deficiência visual, mas isso não impede de enxergar muito mais do que muita gente. Me conta um pouquinho, conta para os telespectadores do teu trabalho como ilustrador. Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado inicialmente pela oportunidade de estar concedendo a entrevista, cumprimentar os nossos telespectadores. E, em segundo lugar, agradecer enormemente a confiança e a credibilidade que eu tenho com a Elizabeth, né? É o segundo livro que eu ilustro para a Elizabeth. A gente tem essa parceria e, no que diz respeito à referência aos desenhos, e agradeço os elogios, a Elizabeth dá muita liberdade para a gente trabalhar. Ela nos cede o conto, explica, né, detalhes que ela gostaria, né?
mas te deixa bem à vontade para criar, né? E essa é a intenção, isso é tudo que o artista como um todo necessita. Liberdade para criar, para navegar naquela estrada que ela dispõe, né? Tu faz uma leitura do conto. Perfeito. E à medida que vai lendo, tu vai imaginando... Perfeito. Elementos para inserir na ilustração. Tu vai imaginando o que está se passando. Perfeito. Perfeito. E aí você vai agregando elementos e observando as situações, porque assim, a ilustração ela é mais antiga do que a própria literatura, né? Sim. Vem desde da arte rupestre até os quadrinhos, né? As ilustrações hoje em formato digital, né? Então, muitas vezes, aquilo que você lê em contos, né, ou em qualquer outra situação, como a charge, né? Sim. Aquilo que você lê na notícia, uma crítica, ela não chega muitas vezes a demonstrar toda a complexidade ou toda uma ideia que às vezes você verbalmente não consegue transmitir. Mas a chargista fala mais por 1000 palavras, alguém já disse isso, né? Nós somos chargistas. A minha geração conviveu, por exemplo, com chargistas como Jaguar, como Melor. Perfeito. A minha geração era assídua leitora do Pasquim. Em épocas da ditadura militar, em que as palavras não podiam ser escritas nem ditas, né, em que a palavra liberdade era quase que uma heresia, o desenho falou. Exatamente. Falou muito mais. Através do desenho se fez uma crítica mais contundente. Exatamente. E tão é verdade o que o senhor está falando, porque a gente teve marcas eternizadas, né, como Milor, o próprio Ziraldo, tantos outros, e aqui em Passo Fundo uma referência incrível que é o Leandro Dor. Exatamente. Né? Uma grande referência. Exato. Muito bem. Bom, Elizabeth, o conto brasileiro tem figuras fantásticas, começar por Machado de Assis. Sim, meu patrono. Luiz Azevedo, Monteiro Lobato, né? Clarice Lispector, Lima Barreto, não é? E o conto ele é muito antigo na história. Eu, antes de vir para cá, né, a gente exige um preparo para entrevistar ilustres convidados como vocês. Imagina, né? Obrigada. Eu fui buscar lá nos meus livros de história, né, no Egito já existiam contos. Né? No século VI a.C., Homero, na Ilíada e na Odisseia, não é? São contos. A própria Bíblia é repleta de contos. Né? Boccaccio, no Decameron, é aquele que praticamente lança as bases do conto como nós temos hoje. Né? No século XVIII, o grande Voltaire também usava muito o conto. Então, tu estás numa bela parceria. Né? Não tem dúvida nenhuma. Né? Uma bela parceria. Elizabeth, voltando aos teus contos, um outro conto que me chamou a atenção e que eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre ele, né, é sobre aquele conto do cidadão já de uma certa idade, de uma terceira idade, aposentado e que brinca agora no computador. Sim. E começa a encontrar... Isso é muito comum. Muito comum, né? E que começa a encontrar, não é, relacionamentos virtuais. Da onde você tirou esta ficção, esta narrativa, este personagem deste teu conto? Eu conheço várias pessoas que têm relacionamentos assim, e a gente pega um pouco de um pouco de outro, né, e vai. O conto chama-se Ao Meio-Dia, né, e obviamente é hoje um fato comum, né? Comum, quer dizer, e isso até satisfaz o ego. Enquanto a mulher está pilotando o fogão, o tá cidadão está no seu computador, até no seu celular, trocando mensagens com as internautas de plantão. Muitas vezes ele não sabe nem de quem se trata, né? E isso, às vezes, causa alguns problemas, né? Causa. São muitos problemas, né? Porque a internet é muito boa, mas também se não for usada estraga os com relacionamentos. seus devidos limites. Não é? Os seus devidos limites.
Eu uso muito, né, o Face, mas depois nós vamos conversar sobre o Face. Nós temos agora que fazer um intervalo. O programa Literatura Local faz um pequeno intervalo e volta em seguida. Estamos de volta com o programa Literatura Local, na TV Câmara, um programa da Academia Passo Fundense de Letras. E hoje estamos conversando com a Elizabeth Souza Ferreira, que está lançando o seu 6º livro, Humor com Pimenta 2, Mais Ardido do que Nunca. E com o Diego Chimango, que fez as ilustrações deste livro. Diego, eu gostaria que você falasse um pouco aos nossos telespectadores a respeito do início da tua carreira como ilustrador. Ok. Eu comecei a desenhar, como o senhor referiu antes, né, desde muito criança. Então, eu era um menino de aquário, como diria Mário Quintana. Então, vivia em casa e tal. E, em decorrência de problemas de saúde que toda criança tem, eu ficava muito recluso em casa, era mais envergonhado. E a mãe resolveu ensinar a desenhar, sendo que nem ela sabia desenhar. Então, a referência que ela tinha era transformar letras e números em pequenas figuras. A exemplo do número 2, transformar num pato, e assim vai indo, né? E tudo isso foi alimentando os traços com as aulas de educação artística na escola, enfim. Então, daí a referência do quanto são importantes as artes, né, no currículo escolar, né? Fazendo uma pequena interrupção, por incrível que pareça, hoje há um projeto de abolir as artes da escola. Se isto concretizado, que eu espero que não aconteça, nós teremos uma perda extraordinária em termos de criatividade para pessoas como, por exemplo, como você. Como é que você despertaria a tua vocação se você não tivesse essa experiência que tu acabaste de colocar? E quantos terão pela frente abortado, quem sabe, uma bela vocação em função de uma reforma que se pretende sem discutir com a sociedade? Não é o tema do programa, né, obviamente, mas se faz necessário uma observação em relação a isso. Vivemos tempos muito difíceis, né, em que se quer tirar conteúdos fundamentais para fazer as pessoas terem consciência crítica, como a própria sociologia, a filosofia, a quem queira até patrulhar aulas de história. É verdade. Na verdade, o que as pessoas querem é que se introduza a história que eles querem contar. Mas isso é tema para, quem sabe, futuramente a gente debatermos aqui. Mas continuando, Diego. Eu acredito assim, o fomento à cultura, a educação, as artes, enfim, é muito mais importante hoje, em virtude de que hoje você tem tudo muito automatizado, né? Muito automatizado, né? E graças a... Eu tinha uma fomentadora em casa, que era minha mãe. Os meus pais, né, faziam muita questão assim, que eu desenvolvesse. E aí foi chegando, fomos aprimorando com as aulas em escola pública. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. E aí se deu a oportunidade de ser voluntário nas escolas, né, escolas onde eu estudei. E num determinado evento na Escola Mário Quintana, algumas pessoas do Jornal Nacional, aqui de Passo Fundo, viram o meu trabalho e convidaram: olha, você tem que ir lá para conhecer o seu Fernando de Castro. Tá, tudo bem, fui lá conhecer ele, já saí de lá com uma incumbência: você tem que fazer uma charge sobre a corrida eleitoral em Passo Fundo. E aí foi o primeiro trabalho e já saiu, graças a Deus, nunca vi uma charge sair numa capa, e ela saiu na capa do Nacional, se não me engano, em agosto de 2006. E de lá para cá, eu ilustrei para o Nacional por uns 2 anos e meio, depois no Diário da Manhã fiz alguns trabalhos, sempre a pedido da querida Thaís Risotto, que é uma pessoa que me incentiva bastante. E depois fui para o Folha Regional, em Marau. E em 2009 eu tive a grata satisfação de conhecer a Elizabeth Souza Ferreira, que foi quem me deu a primeira oportunidade de ilustrar um livro.
E de 2009 até hoje eu já ilustrei 14 obras, né? Da Elizabeth, 2 e de acadêmicos, né, da APL também. E graças a Deus é uma referência para mim assim muito importante. E sempre aproveito para ressaltar a importância da superação, né? O senhor referia antes ali a respeito de uma leve deficiência minha, né, no que diz respeito à visão, mas acho que isso não é desculpa nunca para você deixar de sonhar, deixar de lutar por aquilo que você quer, né? Estudar. Hoje em dia você tem tantos atributos e tantas formas de buscar aquilo que você quer, né? Então, acho que eu procuro usar o meu trabalho, né, como um incentivo para as pessoas que estão aí, às vezes com tudo no lugar, mas não buscam ou não têm vontade de obter aquilo que podem. Exatamente, a gente precisa de pessoas proativas na sociedade, seja por meio das letras, seja por meio das artes, seja por meio de qualquer meio profissional, né? A gente sempre tem que buscar o aspecto social, buscar o engrandecimento da humanidade no que diz respeito a valores. E acho que isso é o mais importante. Muito bem. Elizabeth, vamos voltar a conversar um pouco sobre o teu livro. Um dos textos, um dos contos que me chamou a atenção também foi aquele conto sobre a questão da adoção. Tá? Sim. Que é uma realidade que muitos casais enfrentam, né? Por questões, não é, enfim, de saúde, enfim, não podem ter um filho, né? Então buscam uma criança para adotar. Em via de regra, parece que já tem um modelo de criança que querem adotar. Já discriminam, Já discriminam. Né? Quero um filho bonito, olhos azuis, branco, loirinho, que seja alto, futuramente sarado, fitness, né? Dentro desse padrão. E às vezes as coisas não acontecem assim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho deste conto, que eu achei um conto muito bonito dentro desse teu trabalho. Pois é, hoje em dia tem tantas crianças aí que estão precisando de um lar e eu acho que a lei teria que ser mais ágil, né? Favorecer para que os casais possam adotar. E tem muita gente com vontade de adotar, então tem que deixar que adotem. E a questão, né, parece que as pessoas buscam um modelo de filho, mas não é assim, né? Não é assim. Que não conhecem a origem. Nesse conto aí, por exemplo, não conhece a origem. Depois que vão saber da origem, não é? E depois aí... que a própria criança já, quando às vezes chega numa fase já quase adulta, é que tem às vezes até quem sabe uma frustração, né, e uma desagradável surpresa, né, até porque os pais esconderam, muitas vezes escondem até o fato de ser adotado. Claro, né? Tem que contar desde criança. É um erro fundamental, isso pode trazer problemas muito graves. O seu Antônio, né, na verdade não é seu Antônio, o nome era outro, né? É outro. A Elizabeth conta que ela sempre teve uma dificuldade muito grande em gravar nomes. Então, eu me lembro da fisionomia, mas o nome eu sempre me esqueço. E ela tinha uma pessoa que trabalhava como porteiro, né? Lá no edifício. No seu edifício. Você não conseguia guardar o nome dele e acabou... É que o nome dele era meio complicado. Daí eu perguntei para ele um dia, vamos simplificar, quem sabe se o senhor... me permite, eu vou lhe chamar por Antônio. Sim, na verdade o nome dele era Cloradino. Realmente o nome não é muito fácil. Cloradino. Difícil. E aí ele disse, não, tudo bem, pode me chamar de tem alguns nomes estranhos. Eu lembro como professor na faculdade, eu tinha uma aluna cujo nome era Ilibrantina. E ela não gostava muito do nome Ilibrantina, era Maria Ilibrantina. Então logo no primeiro dia na chamada, ela falou assim, professor, eu gostaria que o senhor me chamasse só de Maria, porque eu não gosto de Ilibrantina. Mas por quê? Ilibrantina me parece um nome bonito, diferente, mas ela não gostava. E ela tinha um problema, era uma aluna muito
que não parava, sabe? Conversava muito. Então, uma das maneiras que eu encontrei de fazer com que ela ficasse quieta era eu dizer acadêmica e... era uma maravilha, né? Mas o seu Coloradino, vocês acabaram construindo uma amizade muito grande. Sim, e daí eu comecei a escrever os contos na época que ele começou a trabalhar para nós. Sim. E a primeira pessoa para quem eu li esses contos foi para ele. Sim. Não desse segundo livro, do primeiro. Sim. E ele disse, tu tem que fazer um livro disso aí, tá muito boa essas histórias, pode escrever. E então, um dia ele me contou que ele morava num determinado bairro, Sim. que a esposa dele trabalhava com roupa de couro, fazia... Isso não é ficção, isso é verdade. Sim, sim. Trabalhava com roupa de couro e coisa assim. E eu me interessei, eu disse, eu gostaria de comprar uma jaqueta, quem sabe se o senhor me dá o endereço, eu vou lá dar uma olhada e encontro uma peça. E ele disse, eu vou te dar. Aí me deu um papelzinho e eu entrei no Fusca, que na época eu tinha um Fuscão, né, vermelho, e coloquei meu filhinho atrás, na cadeirinha, e fomos lá e achamos a casa. Quer dizer, o endereço, né? Aí bati na porta, tudo, veio um rapaz atender, eu perguntei, o seu Antônio está? E ele disse, não, mas aqui não tem ninguém com esse nome. Eu disse, mas como? É um senhor alto, grisalho, magrinho. Ele, não, mas não tem ninguém aqui com esse nome. Eu disse, mas eu já vim aqui uma vez. Sim. Eu tenho certeza que era nessa casa, só se ele se mudou. Quem sabe algum vizinho seu aí. Eu disse, quem sabe algum vizinho, ele trabalha de porteiro, ali perto do Banco do Brasil e tal. E aí ele disse assim, o meu pai trabalha de porteiro, só que o nome dele não é Antônio, é Coloradino. Aí que eu fui me dar conta que a gente estava usando o apelido, como se fosse o verdadeiro nome, não era o... Na verdade, você conseguiu batizou de novo o seu Coloradino. Não, e depois ele ficou conhecido em todo o prédio como Antônio. Como Antônio, ficou Antônio. Ninguém conhece o nome dele como Coloradino. Este é não chega a ser uma ficção, mas é um conto, não é verdadeiro. Inclusive a Elizabeth, o Diego ilustrou, o famoso Fuca. Tá? Quem não teve um Fuca da nossa geração, né? É verdade. O meu primeiro Fuca foi um Fuca amarelo. Esse era do meu pai, sim, ele me deu. Eu lembro nos bons tempos, né, de início de magistério, quando a gente ficava 6 meses sem receber, quando vinha uma bolada, se achava rico. Aí investi num Fuca amarelo, né? Foi o que me ajudava a andar daqui para lá, de lá para cá com as minhas aulas. Elizabeth, o teu trabalho realmente está muito bonito. Né? Obrigada. Quero te cumprimentar, eu tenho certeza que todos aqueles que a ele tiverem acesso vão gostar muito. Eu li ainda ontem, né, pela tarde, à noite retomei, não é obviamente para esse nosso bate-papo aqui, e ele me agradou muito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de 2 contos em que você dá um puxão de orelhas na garotada. Que é o Malandrinho 1 e o Malandrinho 2. O Malandrinho 1 é um garotão, né, de uma grande responsabilidade que acaba, como sempre acontece, deixando de lado os estudos, por mais condições que tenha, sejam elas até econômicas ou físicas, e acaba ingressando no perigoso mundo das drogas. Não é? E o outro malandrinho é aquele que não tem limites, porque nunca lhe deram limites em casa, né? É aquele que acha que ele é o dono do mundo, ele vai numa boate, ele vai numa casa de espetáculos, ele pode fazer tudo, inclusive esconder, não é a comanda para não pagar, ou então, não é, enfim, agir de má fé. Nos fala um pouquinho sobre estes malandrinhos que você colocou aqui, que não é ficção aqui, isso aqui é realidade, né? Esses 2 contos, eles retratam a realidade, né? Crianças, adolescentes, sem assim, limites. que
vão atrás dos amigos, dizem, vamos experimentar um chá, vamos curtir um cigarrinho, uma coisa assim. E eles, na curiosidade ou para não ficarem mal perante os amigos, eles aceitam experimentar e depois pensam que não vai dar em nada e acabam se viciando, né? E isso é uma coisa que a gente aconselha que não experimentem, porque depois que cair nessa é muito difícil sair. Exatamente. Tem muitos que saem, mas... Exato. Os exemplos que existem por aí, né, são exemplos, né, de famílias que passam a ter um verdadeiro drama, né? Quando tem, sofre muito a família. Alguém assim, né? E o malandrinho 2 é aquele que sai para a balada, às vezes nem tão segura, né? Como se espera que seja. Que não é segura. Que nunca foi segura, não é? E ele acha que pode desrespeitar todas as regras. Que me parece que é alguma coisa hoje que a nossa sociedade debate, não é? Enfim, e busca soluções, que é exatamente o descumprimento, não é da lei, o descumprimento da norma. Parece que a norma existe, mas ela não chega a ser cumprida, né? Isso desde cedo, né? Parece que é alguma coisa que está dentro da cabeça dos jovens, né? O jovem acha que... Bom, talvez seja o exemplo que ele vê diariamente das nossas figuras políticas, né? Não tão impolutas, né? Como deveriam ser, né? Quando você vê, não é, uma crise, não é, ética tão grande no país, não é, e que atinge todos os segmentos da política, né? Não escapa, na realidade, nenhuma sigla, não escapa, não é? E nem mesmo nenhum dos três poderes escapam hoje, não é? De uma crise de ética. E, obviamente, isso aí leva o nosso jovem a achar que ele pode também fazer tudo, por que não? Exato. Se o exemplo vem de cima, não é? Então nada se pode, tudo está autorizado. Tudo está autorizado. Inclusive esconder uma comanda na boate, burlar o pagamento, não é? Furar fila. Tudo é possível, né? Dentro do atual contexto. E isto tu aborda de forma assim muito perspicaz nesses teus dois contos aqui, Elizabeth. Bom, nós queríamos agradecer, não é, a tua presença, Elizabeth, a presença do Diego, cumprimentá-los mais uma vez, não é? Pelo belíssimo trabalho. Não é? Obrigada. Eu tenho certeza que vai agradar os leitores. E espero que um humor mais apimentado ainda venha no volume número 3. Eu fiquei com uma vontade muito grande de contar o final da história, mas não quem vai procura contar. acha. Mas eu vou deixar que os nossos telespectadores procurem e terão realmente uma grande surpresa. Eu deixo você para dar uma boa noite aos nossos telespectadores. Nós vamos colocar esse livro à disposição das pessoas nas livrarias e espero que o pessoal goste, né? Muito bem. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e obrigado por compartilhar desse momento importante junto com a Elizabeth Souza Ferreira e também por compartilhar da sua sabedoria, da sua experiência e tal, e é sempre uma grata satisfação para nós, né? E agradecer ao público em casa, né? A todos os que nos assistem, né? E solicitar o apoio, né? Prestigiem e tal, porque literatura, né? Cultura é um fator de crescimento para todos. Embora hoje em dia, né? Às vezes a gente se desanime um pouco com determinadas condutas políticas, né? Mas a cultura, a literatura nos faz cidadãos melhores. Bom, nós estamos encerrando o programa Literatura Local. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.